Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza, pregando o Evangelho de Jesus, as boas notícias. Irmãos, quando você conhece Jesus, a sua vida literalmente é transformada. É antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus veio, irmãos, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós estávamos separados de Deus, desligados das coisas celestiais. Tínhamos religiões, crenças, mas eram todas fábulas, mentiras e engano do inferno. Mas quando Jesus ele olha para nós e ele nos chama, porque a Bíblia diz que ninguém chega a Jesus se o próprio Pai nos escolheu. Então, o Pai olhou para nós e nos deu a oportunidade de conhecermos o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus, irmãos, ele transforma o velho homem numa nova criação, amém? Quando você conhece a palavra de Deus, a verdade, ela muda as suas estruturas, ela muda o seu jeito de pensar, ela tira a escuridão das trevas, ela tira o peso do pecado, porque o pecado, irmãos, ele degenerou o homem. O pecado, ele estragou o homem, literalmente ele trouxe a sujeira para a nossa alma. E Jesus veio. E ele nos limpa, e ele nos purifica, e ele nos mostra uma nova maneira de viver. Aquele que está em Cristo, ele é nova criação, irmãos. As coisas velhas, todas elas se foram. Os conceitos, os pensamentos, até aquilo, irmãos, que nós tínhamos prazer. Porque a Bíblia diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Nós não somos novas criaturas, agora, irmãos, nós pertencemos a Deus, agora, cada um de nós que aceitou Jesus se tornou cidadão dos céus. Olha que privilégio, irmãos, nós nos tornamos um com Deus através de Jesus Cristo. Estávamos separados, estávamos na ignorância, não entendíamos nada, achávamos que entendíamos tantas coisas, irmãos, mas quando Jesus vem e ele tira as escamas dos nossos olhos, nós temos uma gratidão profunda por Deus. Por quê? Porque ele nos livrou do engano e da mentira. Muitos de nós servíamos com sinceridade de coração o engano, estávamos enganados, estávamos equivocados, e Jesus olhou para mim, olhou para você, e ele nos desejou, e ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos frutos, irmãos, e este fruto permanecesse. Irmãos, eu sou grato a Jesus a cada instante por ele ter me chamado. Eu não quero nem imaginar como seria a minha vida sem Jesus. Irmãos, eu saio muito pouco, né? Graças a Deus eu sou pastor em tempo integral, abri mão de muitas coisas, irmãos, para ser um pregador, entendeu? De um padrão de vida melhor. Mas, irmãos, hoje eu tenho tudo, não me falta nada. E além de ter as coisas, irmãos, né, eu tenho paz e alegria no meu espírito. Porque o reino de Deus, ele é paz e alegria no nosso espírito. Quando você tem Jesus, irmãos, você não se incomoda mais com tantas coisas. Quando você tem Jesus, a tua riqueza, a tua alegria, a tua paz, elas estão dentro de você. Amém? A tua riqueza maior é a presença de Deus. Aí, irmãos, tudo que vem fora isso, amém, está bom. Eu não ligo para roupa, eu não ligo para carro. Meu carro estando andando está ótimo, irmãos. Eu tendo aquilo que me cobrir, eu estou mais feliz do que tudo. Como o apóstolo Paulo diz, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos gratos a Deus. Aí você fala, nossa, que vida pobre que é o Evangelho. Não, irmão, sabe por quê? Porque a verdadeira riqueza está dentro de nós, a verdadeira paz está dentro de nós. Nós não precisamos de algo exterior ou estar em algum lugar para estar bem, irmãos, né? Tem um louvor que diz que a presença de Deus, ela nos enriquece tanto que não há necessidade do que ter e aonde estar. Estando na presença de Deus, você tem uma paz e uma alegria que excede a todo entendimento. Irmãos, ter Jesus como o Senhor da sua vida é o maior privilégio que você pode ter, amém? Porque o reino de Deus não são coisas físicas, como diz o versículo, o reino de Deus
Ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é uma paz e uma alegria no nosso espírito, amém? Quando você tem paz, você não faz besteira. Quando você tem paz, você não procura encrenca. Quando você tem paz, você não se endivida, você não se enlaça. Por quê? Porque você já tem uma paz, você está bem, você está feliz. E quando você tem Jesus, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o sangue, mas que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu te convido a abraçar Jesus Cristo, porque Ele nos recebe tão bem, irmãos, sendo nós miseráveis pecadores, sendo nós imerecedores. A sua graça nos envolve, a sua graça nos cura e a sua graça nos transforma, amém? Jesus é o melhor de Deus para a humanidade. Jesus é aquilo que nós precisávamos. Jesus, irmãos, é a peça que se encaixa no ser humano para que ele ande perfeitamente. Sem Jesus não tem alegria, irmãos. Só conhece a alegria, só conhece a paz aquele que tem Jesus, amém? Eu falo uma coisa, irmãos, com experiência própria. Quando você tem Jesus, tendo ou não tendo, tá tudo bem, irmãos, amém? Acontecendo ou não acontecendo, tá tudo bem, porque a sua riqueza está aqui dentro, a tua paz está aqui dentro, a tua alegria está aqui dentro, irmãos. Se a tua alegria depender de uma situação, de uma pessoa, de um emprego, provavelmente você vai chorar, vai se entristecer, mas quando a sua alegria, a tua paz está firmado no Senhor, dia a dia ela vai aumentar, porque a Bíblia diz que a paz do Senhor Jesus, ela excede a todo entendimento. Deus, Ele nos coloca a paz no meio de uma tempestade, entendeu? Nós vemos aqueles budistas, aqueles hindus, né, irmãos? Eles sentam naqueles templos lindos, cheios de ouro, prata, mármore, e ficam meditando. Ou eles vão do lado de uma cachoeira, sentam no meio da cachoeira e ficam meditando. Você pode ver esses templos budistas, irmãos, são jardins lindos, lugares lindos, né? Aqueles laguinhos com carpa, e a pessoa medita ali, fica assim, ó, meditando ali, irmãos, né? Para ter paz. Mas o servo de Deus, ele tem paz no meio de uma tempestade, amém? Quando tudo parece que vai ruir, você tem paz de espírito. Jesus estava com seus discípulos no barco, e o barco, irmãos, levantou uma alta tempestade, e o barco estava para se romper, e Jesus dormindo, amém? E os discípulos desesperados disseram: mestre, mestre, acorda, o senhor não está vendo que vamos perecer? Jesus acordou, olhou a tempestade, olhou o vento, olhou o mar bravio e disse: tempestade, aquieta-te, vento, cessa, mar, sossega. E houve uma grande bonança, irmãos, e aqueles discípulos ficaram de boca aberta. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está no controle de toda a situação. Ele é o Senhor, Ele está acima da situação. E quando Ele está na sua vida, você tem essa paz que excede a todo entendimento. Amém? Deus te abençoe, irmão, no nome de Jesus.